Olá! Hoje eu vou contar duas histórias inspiradoras de Natal com pessoas em situação de rua. Uma que organizei em Campo Grande e outra que foi fundamental para a construção da política nacional para a população em situação de rua no Brasil. Se você se interessa por população em situação de rua e serviço social, população em situação de rua e direitos humanos, saúde da população em situação de rua, se está preocupado com o aumento da população de rua no Brasil, se a negligência da população em situação de rua na sociedade brasileira te incomoda, ou simplesmente, se você é uma pessoa solidária que deseja o bem do próximo, acompanhe esse vídeo até o final. Porque o que eu vou contar aqui aconteceu de verdade. E é uma parte importante da história que você não vai encontrar facilmente por aí. Natal é um tempo de celebração, de doação. A gente quer que todo mundo se sinta valorizado, que se sinta bem. Mas como passar bem o Natal morando na rua? E se você tem em casa uma mesa farta, como ficar bem durante o Natal? As histórias que eu vou contar hoje vão te ajudar a resolver isso. Elas podem te servir de inspiração para saber o que fazer quando encontrar alguém em situação de rua e como dormir em paz sabendo que o que está fazendo é o certo. Eu conheço gente que começa a distribuir comida para pessoas em situação de rua e um tempo depois se frustra. Alguns começam até mesmo a reclamar de ingratidão. Você já se sentiu assim? Ou conhece alguém que depois de gastar tempo e dinheiro ajudando pessoas em situação de rua, desistiu porque não viu resultados? A primeira história vai te ajudar a entender por que isso acontece. Vamos a ela. Eu mantinha um grupo regularmente, toda semana, com pessoas em situação de rua. A gente conversava sobre o que era importante fazer para sair dessa situação. A gente já tinha até feito um churrasco. Aliás, quando você terminar de assistir esse vídeo, procura aqui no canal, ou no card aqui em cima, o vídeo que eu conto a história do churrasco. Você vai gostar, certeza. Estava chegando o Natal. E claro, a gente queria celebrar. Mas em vez de pedir doações para amigos e igrejas, para fazer uma mesa farta, bonita e gostosa para as pessoas em situação de rua, a gente resolveu pedir para cada uma pessoa que morava na rua, que participava daquele grupo, levasse pão, biscoito, fruta, o que pudesse, um refrigerante. Isso mesmo. A gente pediu para quem mora na rua ajudar a fazer a mesa da ceia. Na igreja, aprendi que dar é melhor do que receber. Isso também vale para quem mora na rua. Eles também querem dar. E é importante incentivá-los a dar o que podem. Imagina se você só recebesse. Se ninguém contasse contigo para dar nada. É uma sensação ruim, né? Você fica excluído. Então, contar com o outro para fazer uma ceia junto, por exemplo, ou um churrasco, é uma forma de valorizar o outro, de mostrar que ele é capaz. Porque quando o outro acredita na gente, a gente também se motiva mais. A gente se anima a poder fazer mais coisas. Isso vai ser importante na caminhada dessa pessoa para sair da rua. Claro, a gente levou coisas também, né? Até porque a gente ia cear junto. Marcamos cedo, para chegarmos todo mundo cedo, para organizarmos a mesa, para todo mundo fazer isso junto. A gente foi com um grupo, inclusive, no Hortifruti para comprar algumas frutas, isso era parte da nossa contribuição, né? Mas a gente sabia que algumas pessoas iam ter mais dificuldade de levar alguma coisa. Então eles foram com a gente no Hortifruti, eles escolheram as frutas, né? E ajudaram a cortar, ajudaram a arrumar a mesa, né? Então todo mundo de alguma forma pôde participar. Isso foi muito positivo. Mas na primeira vez que eu fiz um Natal assim, eu cometi um erro. E queria dividir isso com vocês, acho que é importante. Depois da ceia, depois que comemos, estávamos felizes, eu pedi para cada um dizer na roda ali qual era o sentido do Natal para eles. E isso foi muito ruim. Porque começou todo mundo a pensar na sua família, na distância da sua família, de ter passado o Natal na rua, não ter passado com a família. E aí o clima baixou geral. O que era uma festa virou um funeral. Então, nos natais seguintes, eu excluí essa parte. Falei, não, chega, não vou perguntar mais isso não. A gente fez a ceia, todo mundo contribuiu. E aí, depois eu dei uma palavra de companheirismo, de solidariedade, né? Valorizando a capacidade de cada um. E isso foi bem legal. Aí a coisa fluiu bem. Depois disso, a gente fez um amigo oculto, né? E aí cada um tirou o seu papelzinho ali na hora e pôde apresentar o seu amigo oculto, falar um pouquinho sobre ele, e foi um amigo oculto do abraço. Então, ao final,
todo mundo se abraçava. Foi uma festa bem legal, né? O pessoal gostou muito e eu também fiquei muito feliz com o resultado. Claro, para um Natal assim dar certo, é muito importante que aquele grupo de pessoas em situação de rua se conheçam e que você os conheça também. Então, é bom que você, toda semana, toda quinzena, no período que você puder, você faça um encontro com essas pessoas, né? Sempre que você for distribuir comida, procure fazer um pouco mais do que isso. Senta para conversar com cada um deles. Se possível, leve eles para uma sala, para o seu local, para que vocês possam sempre conversar, né? E isso vai gerando um senso de comunidade, né? E aí momentos marcantes como esse, como o Natal, como no aniversário de alguém, como no final do ano, a festa vai ser muito mais prazerosa, profícua. É importante que você valorize mais o relacionamento, mais do que a comida e o dinheiro, né? À medida que você valoriza o relacionamento, eles vão acabar valorizando também. Isso tudo vai fazer sentido, mais sentido ainda, na segunda história que eu vou contar. Quem me contou essa história foi Uda Correia, uma assistente social, uma das pessoas mais importantes para a população em situação de rua no Rio de Janeiro. Foi ela que me contou, ela foi testemunha ocular dessa história. Desde 2003, o presidente Lula se reúne com a população em situação de rua no Natal. E foi num desses encontros que a liderança do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, sim, isso mesmo, a população em situação de rua tem um movimento, tem uma organização para reivindicar seus direitos. Eles não são pobres coitados à espera de um prato de comida. Bom, foi em São Paulo, em Natal, com a participação do Lula, que as pessoas em situação de rua reivindicam diretamente para o presidente que precisam de uma política pública. O Lula então chama o seu ministro de Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, e pede para ele resolver essa situação. E a população de rua diz, opa, não. A gente não quer só assistência social. A gente quer trabalho, habitação, saúde, educação, cultura. E aí o Lula então fala para o Patrus, conversa com os outros ministros e resolve isso aí. E eles disseram, não. A gente quer participar da tomada de decisão. A gente quer ajudar a decidir sobre as reivindicações que a gente está trazendo aqui. E aí, o Lula então determina a construção de um grupo de trabalho que reúne pessoas em situação de rua de 5 estados diferentes e representantes de diversos ministérios, né, para construir uma política nacional. Foi nesse grupo de trabalho que se definiu como que seria feito o primeiro Censo Nacional da População em Situação de Rua, que aconteceu em 2008. E foi fundamental para as pesquisas, para a gente entender um pouco melhor essa população. E também foi nesse grupo de trabalho que se construiu o texto da Política Nacional para a População em Situação de Rua, que foi assinado por Lula em 2009, no Decreto Presidencial 7053. Vai ser interessante agora você ouvir o Lula falando em um desses encontros com a população em situação de rua. Vocês entraram no Palácio do Planalto como entra um empresário, como entra um presidente, e eu quero abraçar e beijar vocês como qualquer outra pessoa desse país. Nós só iremos construir esse país verdadeiramente justo quando a gente olha um para o outro e a gente não vê diferença entre nós. A gente vê que nós, antes de sermos brasileiros, antes de sermos companheiros, nós somos irmãos de caminhada, irmãos de lutas, e vamos construir junto uma vida melhor para todos vocês. Importante isso, né? Que a gente caminhe junto. Entende? Eu falei lá atrás. A gente tem que ouvir essa população, né? Mas a história não acabou aí não. Recentemente o STF, o famoso Superior Tribunal Federal, determinou que as prefeituras, estados e o governo federal apresentassem um plano com as ações que estão fazendo, que planejam fazer para a população em situação de rua. Isso foi importante porque o decreto de 2009 deixava em aberto que as prefeituras podiam ou não aderir aos princípios e diretrizes que estavam definidos ali no decreto. E agora o STF define que todo mundo precisa ter um plano e precisa ter ações organizadas, né, e colocar dinheiro do orçamento para desenvolver políticas públicas e projetos e programas, né, para a população em situação de rua. Isso aumenta os recursos, isso vai permitir com que muito mais pessoas saiam das ruas, né, e tenham um Natal mais feliz.
Tudo começou com a palavra de quem mora na rua. Nesse Natal, quando se aproximar de alguém em situação de rua, escute. Vai ser um presente para ele e para você. Ah, melhor ainda, fica aqui um desafio. Nesse Natal, tente ouvir a história de alguém que mora na rua e compartilhe aqui com a gente. Feliz Natal e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal Tem Jeito, deixe seu like para que mais gente conheça as suas histórias e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.